Oi, tudo bem? Meu nome é Alisson e eu vim aqui trazer para vocês dois dos meus livros lidos favoritos de 2025. Eu também tenho um perfil em outras redes sociais, como o TTK e o Insta, então eu vou estar deixando no link abaixo para vocês estarem dando uma acessada. Lá eu tenho outras resenhas, unboxing, bastante outros vídeos e conteúdos. Enfim, um dos meus primeiros livros deste ano, que se tornou favoritado, foi Café Tangerine, e eu tenho, sem sombra de dúvidas, assim, é um dos favoritos que eu li este ano. Aqui a gente vai conhecer uma personagem que ela é filha de imigrantes marroquinos. Eles se mudaram ali pro sul da Itália, só que ela tá cansada dessa vida pacata na cidade pequena, né, no sul da Itália, e ela quer viver uma vida mais agitada. Então o que acontece? Ela acaba se mudando lá pra Britânia, em Londres. Então ela vai conhecendo mais ou menos esse mundão grande, ela vai se relacionando com outras pessoas. E durante essa jornada dela, acaba que o pai dela falece. Pois é. Gente, eu tô um pouco nervosa. Não sei gravar vídeo pro YouTube. Enfim, aí ela tá vivendo ali na Britânia, ela recebe a notícia que o pai dela acabou falecendo, então ela tem que voltar pra onde ela morava, e ali ela vai se reconectar novamente com a irmã dela, com a mãe dela, com a avó dela, com as pessoas que ela meio que deixou para trás, digamos assim. Enquanto ela vai revisitando o passado dela, ela também vai aprendendo um pouquinho sobre ela nesse futuro e nesse presente que ela está. Esse livro, ele fala muito sobre identidade, sobre a gente se encontrar e às vezes a gente precisar se perder para se encontrar novamente. Uma coisa que eu gostei bastante foi a relação dela com a irmã dela. É uma relação um pouco fria, um pouco distante, mas ao mesmo tempo vai se amadurecendo essa ideia dela ser pertencente a uma família, dela ter uma irmã, de ela ter alguém com quem contar. Ela é uma pessoa que se sente muito solitária, ela vive nessa solidão dela, às vezes ela sente inveja de outras pessoas que são mais livres do que ela. Então, é um livro que ele fala muito sobre esse desejo humano de se encaixar, esse desejo humano de se conectar com outras pessoas e ter com quem contar. É um dos meus livros favoritos deste ano e com certeza está no meu top 10 melhores leituras, assim, acho que da vida também. Ele é um livro curto, eu dei 5 estrelas e favoritei, óbvio, marquei bastante coisa. Eu até grifei o livro, ele tem umas tiradas muito boas. Eu acho que o único defeito, digamos assim, do livro é que ele não tem sinalização de diálogo. Então, o que acontece? Quando você está lendo, às vezes você pode se confundir o que é diálogo e o que é narração, né, da cabeça do personagem. Enfim, isso não me incomodou tanto, mas de começo eu achei que foi um pouquinho dificultoso para identificar esses pontos, porque não tem travessão, realmente não tem nenhuma sinalização. A única coisa que tem é que pula o. Assim, tá ali a narração, daí aqui vem uma frase solta, daí elas conversam e depois narração de volta. Isso não me incomoda muito, mas às vezes pode ser um pouquinho dificultoso no início da leitura, até você acostumar, sabe? Mas vale muito a pena ler Café Tangerine, foi uma das melhores leituras que eu fiz este ano. A escrita é super fluida, a história é super interessante. Eu chorei, inclusive, com o livro. Eu faço lives de sprint lá no app vizinho, né, o TTK, então eu li com o pessoal e eu acabei chorando e o pessoal ficou, meu Deus, que livro é esse? E, gente, isso aqui é extremamente mordaz, esse livro é muito, muito bom, de verdade. Enfim, recomendo bastante, não vou falar muito pra não dar spoiler, mas eu gostei muito da relação, como eu disse já, né, da família dela, como ela era desconexa desse mundo e quando ela volta, quando ela percebe que há algo faltando e ela tenta recuperar isso de certa forma, inconscientemente, mas é muito, muito, muito bom mesmo. O segundo livro que eu vou indicar para vocês é um nacional do Ian Fraser, é Cartografia para Caminhos Incertos. Calma, respira. Enfim, Cartografia para Caminhos Incertos me fez um ar bem melancólico, me deixou um pouquinho assim, engasgado, sabe? Eu quase chorei também, eu enchi um pouquinho o olho d'água. É um livro nacional belíssimo, se passa ali na Bahia. Aqui a gente vai conhecer o personagem Mané, o nome dele realmente é Mané. É o apelido, eu acredito eu, porque ele tem um nome, mas a gente durante o livro todo vai acompanhando ele como Mané. Ele mora numa cidade que é uma cidade fictícia, né, criada aqui pro livro, mas é uma cidade que ela existe no universo do livro, só que é um realismo mágico. Esse livro ele tem elementos de realismo mágico. Essa cidade, né, ela se muda de lugar a todo tempo. Ninguém sabe, ninguém consegue identificá-la, onde fica, nem o GPS é capaz de encontrá-la. Raimundo mora ali, ele conhece um rapaz, ele e esse rapaz, eles começam a ter um relacionamento, até que esse rapaz fala assim, eu quero ter o que as outras pessoas têm. Porque no livro, quando duas pessoas que se amam intensamente se beijam, borboletas amarelas voam ao redor delas. Então, o relacionamento do Raimundo, ele fala assim, eu também quero ter o que essas pessoas têm. E Raimundo não, menina, ó, por que eu tô com Raimundo na cabeça? E Mané, em busca dessas borboletas, ele acaba saindo pra fora da cidade, né? Eu não lembro o nome da cidade agora. É Redenção o nome da cidade. Ele vive em Redenção. Aí ele acaba saindo de Redenção e o que acontece é que ele vai parar no nosso mundo. Ele vem parar nas nossas cidades aqui, sabe? Bahia, Salvador e por aí vai. Então ele vai visitando basicamente cada cantinho ali da Bahia, o que é muito legal. Também esse é um livro que tem muito em comum com Café Tangerine, que é sobre identidade, sobre você se encontrar. Esse livro aqui, ó, Amar e Dizer que se ama, são duas coisas completamente apartadas. Enfim, esse livro aqui pra mim ele é uma valorização à língua portuguesa e à cultura brasileira também.
Gostei muito da história, eu gostei muito da escrita também. O Ian Fraser, ele é o mesmo autor de A Vida e a Morte de Dendê, Olhos... A Vida e a Morte de Severino, Olhos de Dendê, se eu não me engano. É assim o título, eu não li esse outro livro dele, mas eu tenho muita curiosidade também. Mas eu li esse aqui, né? E eu, assim, gente, indico muito pra vocês, eu amei. A bruxa, né, que foi quem criou Redenção, ela tava vendo que o mundo tava evoluindo de uma forma muito rápida e ela tava vendo muita coisa. Ela criou Redenção, a parte, assim, desse mundo, né? Então, ninguém consegue localizar a Redenção. Como eu falei, o Mané, ele acaba sendo de Redenção e ele acaba encontrando outras cidades. Como eu disse, é um livro que mistura realismo mágico, então a gente vai ter uma cidade que é só de teatro, que as pessoas atuam o tempo todo. Vamos ter uma luta entre duas partes do corpo, a parte de cima, a parte de baixo. Vamos ter muita coisa de realismo mágico mesmo dentro dessa história. O que deixa o livro ainda mais interessante. Inclusive, tem uma parte numa rodoviária que ela entra em... Ai, a rodoviária para. Como é que é o nome, menina? Não lembro agora, mas sabe quando... Engarrafamento. Entra em um engarrafamento que dura dias, meses, tempos, e ali se torna uma cidade. Tem até o SAMU vira tipo um hospital, aqueles carros maiores viram um hotel. Então, basicamente, eles criam uma civilização. Tem uma outra cidade que ela é um infinito, então você chega no final dela, ela reinicia e você nunca sai dessa cidade. Então, essas questões do realismo mágico dentro da história deixaram ela bem mais enriquecedora. Gostei muito da história do Mané, a forma como ele vai se conhecendo e como ele é sempre muito certo no que ele é, mas ao mesmo tempo ele tem uma dúvida do que ele é, porque ele é um poeta. Mas será que ele é só um poeta ou ele é algo a mais? Então ele também quer saber se ele é algo a mais. Enquanto ele tá procurando, se conhecendo, ele também tá em busca ainda de encontrar as borboletas amarelas para ele. Ele tá em busca de redenção, na verdade. Porque ele sai de redenção e ele consegue o que ele precisa para ter essas borboletas. Porque assim, as borboletas são atraídas por uma casca, que eu não lembro o nome agora. Aí ele consegue essas cascas, ele tá em busca de redenção. Aí ele encontra outro personagem dentro da história dele, assim, né? Dentro dessa aventura dele. E os dois começam a buscar redenção. E depois ele se dá conta de que redenção às vezes pode ser uma pessoa. Que o seu lar pode ser uma pessoa. Ele não precisa voltar pra redenção para ele se sentir em casa. Então esse livro aqui é muito bom, é sobre se encontrar também. Ambos os livros, eles têm uma escrita super rápida, uma história super fluida e que, digamos, um pouquinho melancólica, mas que encanta de certa forma muito, muito boa. Os dois livros foram 5 estrelas e favoritados e uma das melhores leituras que eu fiz este ano. Esse livro aqui é da editora Biblioteca Azul, é um selo dentro do Globo Livros, e esse aqui é da editora Intrínseca. Inclusive, os dois livros são lançamentos, mas valem muito a pena. Se quiserem, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, caso vocês queiram comprar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Me conta aí se vocês gostaram da resenha, se vocês já leram, se vocês vão ler, o que vocês acharam. Eu acho que é um dos meus poucos vídeos de resenha falado aqui pro YouTube, então é um vídeo mais longo e eu tô um pouco nervoso. Perdão também pelas estremecidas e pela falta de articulação em algumas palavras às vezes, mas eu prometo que nos próximos vídeos eu irei melhorar. Um beijo e até logo. Tchau!